Vamos falar sobre autocontrole. Você consegue administrar as suas emoções e não explodir na cara de alguém? Autocontrole. A gente sempre sabe dizer como o outro tem que fazer para se controlar, né? Respira, amiga, pensa bem, te acalma. Mas, e quando se trata de nós mesmos? É fácil controlar a raiva quando nós estamos assim explodindo? Controlar a ansiedade, a culpa, a vergonha, a tristeza? Na psicanálise, o conceito de autocontrole está intimamente ligado à dinâmica entre as instâncias psíquicas postuladas por Freud, o ID, o ego e o superego. Essas instâncias representam diferentes forças internas que interagem e muitas vezes entram em conflito, determinando o comportamento humano. E antes de continuar, eu preciso combinar contigo uma coisa. Aperta o botãozinho do curtir, gente, não custa nada. E o seu curtir me ajuda bastante a levar conteúdo como esse para o maior número de pessoas. Então me ajuda a levar essa mensagem para aquela pessoa que não está conseguindo lidar com a raiva, com a vergonha, com a culpa e vive explodindo na cara dos outros. Que tal? E também já assine o canal da Escola da Mente para que você possa acompanhar mais conteúdo sobre psicanálise na prática, sobre saúde mental, sobre autoestima, sobre relacionamentos. E já me segue lá no Instagram e no TikTok como Kelly Freire Psicanalista, tá bom? Mas Kelly, o que é ID, ego e superego? O que isso tem a ver com autocontrole? É claro que neste vídeo eu vou trazer uma visão psicanalítica da coisa, tá bom? Eu vou explicar melhor como isso tudo funciona. Vamos lá. ID, ego e superego. O campo do conflito interno. O ID, gente, é a parte mais primitiva da mente. Ela é movida pelos impulsos instintivos, desejos e pela busca do prazer imediato. É uma parte que se regula pelo princípio do prazer. Essa parte, ela não considera normas sociais ou consequências e é totalmente atemporal. Ou seja, algum registro mental de 10 anos atrás, por exemplo, se não foi bem elaborado psiquicamente, pode continuar impactando o momento presente. Aliás, pode impactar ou empacar o momento presente, né? E aí tem o superego, que representa a internalização das normas sociais, dos valores morais e regras culturais daquela determinada sociedade. Ele age como uma espécie de consciência, buscando moderar os desejos do ID de acordo com padrões éticos e sociais daquela sociedade. Ele pode ser, assim, tirânico, ok? E pode te colocar numa postura muito rígida diante da vida. E aí vem o ego. Por sua vez, é a instância mediadora. E muitas vezes o ego é muito mal interpretado. Ele opera sobre o princípio da realidade. O que acontece? O ego fica tentando equilibrar os impulsos do ID com as exigências do superego e as condições do mundo externo. O autocontrole, neste contexto que eu estou trazendo aqui para vocês, surge como uma função do ego, que busca gerenciar os impulsos do ID, que é regido pelo princípio do prazer, e as pressões do superego, para garantir uma adaptação adequada à realidade. Uma outra questão que vale a pena mencionar são os mecanismos de defesa, que todos nós temos. Para lidar com os conflitos internos que podem surgir entre o ID, o ego e o superego, frequentemente o ego utiliza os chamados mecanismos de defesa. Esses mecanismos nos ajudam a manter a estabilidade psíquica, mas também podem ser usados como ferramentas para exercer o autocontrole, como por exemplo, a repressão ou o recalque, que é o processo de exclusão da consciência, impulsos ou desejos considerados
inaceitáveis. Aquilo que é insuportável para a consciência é recalcado para o inconsciente. Explicando assim de um modo bem simplório, mas é mais ou menos isso, tá? Tem a sublimação, quando há o redirecionamento de impulsos instintivos que podem ser inaceitáveis para atividades socialmente aceitas, como a arte, o trabalho ou qualquer outra atividade, entende? Tem também a racionalização, que é ficar justificando comportamentos ou desejos para torná-los mais aceitáveis. Sabe quando a gente tenta explicar o inexplicável para que aquilo caiba na nossa realidade? Pois então, esse também é um mecanismo de defesa. O outro mecanismo de defesa é a projeção, que acontece quando atribuímos a outra pessoa sentimentos ou desejos próprios que são difíceis de aceitar. Nós projetamos no outro aquilo que não aceitamos em nós. Esses mecanismos podem ser vistos como formas de manter o controle interno em situações de conflito emocional. Mas muita atenção, gente. Como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. O excesso de autocontrole, segundo a psicanálise, pode ser prejudicial também. Embora o autocontrole seja essencial para o funcionamento social, né, gente, não dá para sair, né, explodindo na cara de todas as pessoas. A psicanálise alerta para os riscos do excesso de controle, que pode levar à repressão crônica dos impulsos. Presta bem atenção, porque isso pode gerar sintomas como ansiedade, a depressão, as compulsões, as explosões emocionais, quando o controle não se sustenta, ou melhor, quando o excesso de controle não se sustenta. Assim, Freud destacou a importância de um equilíbrio dinâmico, sabe? Em que o ego possa permitir a expressão saudável de impulsos do ID sem perder o senso de realidade. É bem desafiador isso, né? E na psicanálise, o autocontrole saudável não significa a repressão completa dos desejos ou a submissão total ao superego. Muito pelo contrário. O autocontrole envolve a capacidade de encontrar um equilíbrio entre a satisfação das necessidades internas e a adaptação às demandas externas. Quando o ego é forte e resiliente, ele pode mediar esses conflitos de forma mais eficaz, promovendo o bem-estar psicológico. O processo psicanalítico, gente, por meio da análise dos conflitos inconscientes, nos ajuda a compreender melhor as origens dos impulsos e a estabelecer uma relação mais equilibrada com eles. Isso pode fortalecer o ego, reduzindo os comportamentos impulsivos e aumentando a capacidade de escolha consciente e adaptativa. Na visão psicanalítica, o autocontrole é fruto de uma negociação interna constante, mediada pelo ego, que busca integrar desejos instintivos, valores morais e as demandas do mundo real, promovendo uma harmonia psíquica sem sacrificar a autenticidade do indivíduo. Gente, eu sei que esse assunto é um assunto bastante extenso e complexo. Portanto, se você tem alguma dúvida ou alguma dificuldade de autocontrole, pode escrever aqui para mim nos comentários. Ou se você quiser uma ajuda mais personalizada, se você quiser se dedicar a um processo psicanalítico, o meu contato está aqui no descritivo desse vídeo através do meu site, ok? Bom, por hoje era isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo.